Olá a todos vocês. Hoje nós nos dispomos a falar de um assunto sobre as yugas. As yugas na filosofia védica, né, nos conceitos védicos, são idades do mundo. E nessas idades do mundo eles separam em 4 idades muito importantes e cada uma tem o seu tempo. Dessas 4, dizem que o que representa ela é como um touro que está sobre as 4 patas e conforme vai passando cada era dessa, sai uma pata, outra pata e a pior é a Kali Yuga, que é ficar esse touro com uma só pata ou somente com 25% da capacidade dele de caminhar. Dizem alguns estudiosos da leitura védica, até porque não há um consenso, mas dizem que nós estamos justamente na Kali Yuga. E eu trouxe para vocês aqui, eu vou ler um pedacinho sobre o que é a Kali Yuga, mas também hoje a ideia não é falar sobre catástrofe ou momentos de desastre, é falar sobre os momentos de ansiedade que a humanidade está vivendo. E quem sabe, entendendo um pouco a Kali Yuga, o momento de idade védica que nós estamos vivendo, a gente possa começar a ver que talvez tenha uma explicação da psicologia do planeta, da psique do planeta, que é formado pela humanidade, claro, que possa nos dar respostas ao que está acontecendo com as pessoas, que a gente às vezes pergunta, o que está acontecendo com este ser? Por que isso está acontecendo? Por que as guerras de novo? Porque estamos passando por momentos difíceis com a própria humanidade. Então, primeiro pontuar as 4 yugas, a Satya Yuga, a Treta Yuga, a Dwapara Yuga e a Kali Yuga. A primeira dura 1.728.000 anos, a segunda 1.296.000 anos, a terceira 864.000 anos e a Kali Yuga 432.000 anos. Alguns estudiosos dessa doutrina védica já dizem que nós estamos no Kali Yuga 432.000 anos, que já passaram-se 5.000 anos. Quer dizer, nós estamos no início. Só que também a literatura diz que pode haver um refrigério, uma folga de 10.000 anos nesses períodos. Por que alguns falam também que nós já passamos 5.000 anos? Porque dizem que o retorno de Krishna, quando esteve encarnado na Terra, quando ele volta ao mundo espiritual, foi 3.102 a.C. no nosso calendário gregoriano. Então seriam mais ou menos 5.100 anos atrás. É quando a gente entra então também na era do Kali Yuga. Eu trouxe aqui e quero dividir com vocês rapidinho como seria, e olha que interessante, gente, primeiro que esses escritos são milenares, não é uma coisa de agora, é pelo menos 1000 a.C. Então é muito antigo, toda essa cultura de Krishna, dos devotos de Hare Krishna, eles estudam muito esses livros védicos, né, essas escritas védicas, e aí trazem para nós uma luz de entendimento oriental diferente. Mas olha só, no Kali Yuga, somente a riqueza será considerada sinal de bom nascimento. Agora, vamos observar por que alguns estudiosos falam que a gente está no Kali Yuga. Aí, a lei da justiça serão aplicadas apenas com base no poder do indivíduo. Homens e mulheres viverão juntos por causa da mera atração superficial. 3 pontos já. O sucesso nos negócios dependerá de muitas fraudes. 4. Parece até que essas leituras milenares estavam imaginando a época que a gente está passando, hein? A feminilidade e a masculinidade serão julgadas segundo a perícia sexual da pessoa. Um homem será conhecido como Brahmanan. Só um pouquinho, perdão, deixa eu passar aqui a página. Eu estou lendo mesmo, porque é muito profundo, mas eu achei muito interessante de observarmos apenas por usar um cordão. Quer dizer, a pessoa, ela pertence àquela categoria, independente se ela está adequada ou não àquela categoria. E também algo muito importante, que era sobre determinar-se a posição espiritual de alguém apenas em função de símbolos externos, e em base a esse mesmo princípio as pessoas mudarão de uma ordem espiritual para outra, tanto em categoria de hierarquia como de mudar de religião, de ir e voltar. Agora, olha esse 6º ponto, a dignidade do homem será seriamente questionada se ele não tiver um bom salário. E vamos considerar estudioso erudito quem for perito em malabarismo verbal. Acho que quando eu li isso, há muito tempo atrás, eu tinha guardado já esse assunto. Eu olhei isso e falei, uau!
quem é perito em malabarismos verbais. Fala, mas não faz. Fala, 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 mas não realiza. Fala, mas não conhece. Fala bem ou fala mal, mas não está inserido naquele mundo que ele está falando. O sétimo, alguém será julgado profano se não tiver dinheiro. Agora, talvez um dos piores. A hipocrisia será aceita como virtude. Acho que eu não preciso ler mais, depois tem mais pelo menos 5 ou 6 pontos fortes nessa relação das eras, né, das eras yugas da humanidade. Deixa eu voltar para vocês aqui para poder acompanhar o chat. Hoje é dia de perguntas e respostas à espiritualidade. Agora vejam isso. Quando você pensa nos malabarismos verbais, ou a pessoa ser tida apenas pelo que ela fala, ou pelo dinheiro que ela tem, ou a posição, o salário que ela recebe, e de novo, é milenar. Então nós podemos também começar a avaliar que talvez sim, parece que o planeta Terra meio que se perdeu no seu próprio ego, mas quem diz que a gente não está passando justamente a baixa do Kali Yuga, onde a humanidade é testada nos seus brios e no seu próprio ego. Quando nós nos propomos a falar desse assunto, não é somente para pontuar as eras yugas que podem estar acontecendo e o que pode estar influenciando a gente a passar por tudo isso no planeta, mas é se questionar por que aceitamos essa condição. Por que em momentos de crise, de dificuldade, de ansiedade, justamente não fazemos o contrário? Não positivamos a nossa palavra, não passamos a ver as coisas boas, não passamos a perceber a solidariedade das pessoas. E quem sabe a gente comece daí, mesmo dentro de uma era de Kali Yuga, a viver melhor e a fazer algo melhor pelo nosso planeta. Essas são questões fantásticas e o mais importante é que a resposta é absolutamente individual. Porque o coletivo não existe sem o primeiro ponto. Você não tem uma alcateia de lobos sem ter o primeiro lobo. Você não vai ter uma manada de elefantes se você não tiver o primeiro elefante. E você não tem uma construção se não tiver o primeiro tijolo. Tem como. Então o individual é que constrói o coletivo e não o coletivo que constrói o individual. Então sim, nós podemos fazer muito e podemos usar esses momentos de tamanha ansiedade no planeta para vibrar de forma mais positiva, pelo menos sobre o nosso mundo. E se tem pessoas que estão passando dificuldade, nós sabemos que tem, nós podemos falar lá do Oriente Médio, podemos falar de 2 anos de Ucrânia e Rússia, e podemos falar do nosso Rio Grande do Sul, agora o que está acontecendo. Então, nesse momento, essas pessoas nesses locais, Sudão, né, gravíssima, a situação de 5 milhões de pessoas abandonadas à tristeza e à fome no Sudão, abandonadas ao próprio destino. Aí, esse momento, nesses locais, essas pessoas têm dificuldade. Então, eles estão passando, mas eu estou de fora. E se eu estou de fora e só jogo pedra e só pioro, o momento em que eu mais posso atuar, eu não atuo. E o momento é agora de atuar. Se for para passar um vídeo para frente, passe coisas boas. Se for para acreditar em algo, acredite naquilo que contém realmente a verdade, porque eu pesquisei que era verdade. E aí você vai estar fazendo muito mais do que o que pode imaginar. Nós temos um poder fantástico na mão, esse poder se chama energia positiva. A capacidade de acreditar que você faz a diferença e que você sim é importante no contexto do mundo. Nós aqui no canal Medium Talks estamos segundas e quartas às 16 horas, sempre com convidadas e convidados especiais, e nas sextas-feiras às 18 horas com perguntas e respostas à espiritualidade. E como nas sextas-feiras nosso trabalho tem sido pautado muito nas perguntas que vocês fazem, eu vou logo começar a lê-las. Perguntas sobre o momento, perguntas sobre a espiritualidade, sobre a mediunidade, perguntas que nos acrescentam sobre o conhecimento geral desse assunto tão maravilhoso chamado alma humana. Eu tenho tanta certeza no poder do ser humano, tanta certeza na capacidade dele, que essa certeza nos faz afirmar, nós todos afirmarmos, né, que tanto nós podemos pender para o bem como para o mal. E que ali estão as nossas escolhas, todas as escolhas estão ali. Para que lado eu vou pender?
que eu vou fazer? Tô passando, se estivesse agora, nesse momento, numa dessas guerras, estou passando por dificuldade, talvez eu não consiga realmente positivar. Mas aí é o papel de nós que estamos de fora da situação. Algo importante que tenho aprendido com os mestres também, e que, aliás, falo no curso de harmonia cósmica, no curso de frequenciamento da harmonia cósmica, a gente fala bastante sobre isso. Pense a situação de um médico que está num pronto-socorro e que ele começou hoje, o primeiro dia de residência, eles puseram ele para aprender mesmo a lidar com o ser humano, sair dos bancos de escola, apesar de todos os estágios que tem, mas ir definitivamente para uma frente de hospital de um pronto-socorro. Acabaram de chegar 3 pessoas, uma com uma fratura exposta na perna, a outra no braço e a outra com alguns cortes. E ele tem que começar a consertar tudo isso com a equipe dele, faz os exames, um engessa, o outro costura, o outro vai para a cirurgia, talvez ponha pinos. O que seria desse médico se a cada um que ele atendesse, ele não acreditasse que ele está ali para salvar e para curar até o último segundo, ou ele absorvesse a dor de cada pessoa dessa? No quarto, no quinto, no sexto, acabou o médico. E assim somos nós. Quando nós começamos a somente negativar e somente jogar pedras, somente ver tudo que é ruim e falar de tudo que é ruim, nós estamos destruindo a nossa própria energia, de forma que no terceiro, quarto, quinto dia, ninguém mais tem energia positiva para emanar para aquela situação, como esse exemplo agora do Rio Grande do Sul. Então nós podemos fazer muita diferença. E especialmente todos nós, seres humanos, como médicos de alma, nós podemos fazer toda a diferença costurando almas, cirurgiando almas, colocando compressa em almas e fazendo com que aquele que entrou com alguma dor possa sair de alguma forma confortado, seja você quem for. Não faz a menor diferença se é civil ou se de uma entidade pública, se é privado, se é de empresa, se é de família, se é um psicólogo, um psiquiatra, um enfermeiro, um professor ou até uma criança. O que importa mesmo é que você faz toda a diferença neste peso desta balança. E nós ficamos aqui desejando o tempo inteiro que a gente possa pôr mais pedras na balança do positivo e realmente reforçar ela nessa construção e deixar vazia a balança do negativo, porque nosso pensamento tem poder. Nosso pensamento é um dos veículos mais rápidos e gratuitos do ser humano. E a gente pode realmente, nesses momentos de dificuldade, usar ele de forma muito positiva. O pensamento é rápido e gratuito, a fala é rápida e gratuita. E aí nós temos que passar a informação da Bíblia quando diz, né, uma das poucas, das raras citações sobre a ira de Deus, em que ele diz: sejam tardios em julgar, porque se puderem ser tardios em julgar, certamente a ira não terá espaço. E fala também mais: deixem comigo a ira, porque eu cuido desses assuntos maiores. Então, nós temos aí vários indícios para não entrar na ira, mas sim na concórdia. E sim ser aquela pessoa que com certeza constrói um mundo melhor porque quer ser voluntário desse mundo melhor. E esse mundo melhor está dependendo de todos nós. E aí vamos, então, para fechar essa reflexão e não o assunto, e vamos falar da Kali Yuga, 432 mil anos, onde os pontos mais negativos do ser humano podem estar ressaltados. Também pensando na tragédia, e, claro, emanando todo o respeito e o desejo que no Rio Grande do Sul logo tudo se estabilize. Mas, gente, não é Rio Grande do Sul só, não. Nós tivemos recém no Equador, foi devastador. Nós tivemos nós falamos da Guerra do Sudão, nós tivemos o tsunami, aí o quê? Um pouco mais de 20 anos, da Indonésia. Nós tivemos a enchente de 1983, terrível, de Santa Catarina, lá em Blumenau. Nós tivemos Brumadinho, nós tivemos Mariana, nós tivemos Teresópolis, depois Petrópolis, onde essas catástrofes chocam a alma da gente. Então não é agora, não é um comando oculto, não é uma ordem de alguém que consegue mudar o clima para fazer chover torrencialmente no Rio Grande do Sul. Porque daí nós temos que voltar atrás e perguntar se todos esses eventos foram a maldade do homem ou de algum comando oculto, ou se, na verdade, nós ainda não aprendemos a lidar com a natureza e não aprendemos a lidar com as catástrofes e as dificuldades que fazem parte da nossa vida e que, infelizmente, assim como um acidente, pega a gente sempre de calça curta. Porque nós sabemos, por exemplo, o momento da morte. Eu sei que daqui a um segundo pode ser o meu momento, mas eu nunca acredito que ele chegue.
até o dia que ele chega. E assim são as catástrofes, a gente nunca acredita até o dia que ela chega. E quando ela chega, o que a gente mais vê é uma solidariedade tão grande de todas as partes do Brasil, de todas as religiões, de todas as culturas, de todas as idades, de todos os estados e cidades. E todo mundo está fazendo de alguma forma, seja doando a sua roupa, o seu alimento, doando o veículo que vai levar, fazendo suas campanhas, passando telefones, passando situações de como está acontecendo, ou quem sabe apenas em casa, calando qualquer coisa negativa para que esse momento a gente não piore a nuvem preta de tempestade que está no local. Depende muito mais de nós. Algo importante também, antes de entrar aqui para as perguntas, assim como nós falamos agora do mundo, das catástrofes do mundo, do Brasil, do que está acontecendo agora, assim também funciona a nossa vida particular. Cuidado, porque se você estiver alimentando demais a tempestade, ela vai acontecer na tua vida. E mesmo que você não a alimente, se prepare, porque você sabe que pode chegar o dia em que a tempestade chega na sua vida. Se você estiver preparado, você passará com menos dor. Se não estiver preparado, pode passar com sofrimento. Então a gente tem que estar sempre preparado para as dificuldades, nunca para as desgraças, porque nós somos agraciados, aquele que tem graça, e não somos desgraçados, aquele que eliminou a graça. Nós somos agraciados, agraciados pela vida, pela bondade, pela fraternidade, pela vontade de fazer melhor. Vamos lá, saindo dos yugas, porque me preocupa neste momento é o yuga particular da nossa vida, né? Que tempo eu preciso... A soma dos yugas dá mais ou menos 4 milhões de anos, dizem que é uma das eras de Brahma, o grande Deus criador, né? E pode fazer sentido, né? Que 4 milhões de anos, 4 milhões e 200 mil vai dar mais ou menos, é um dia de Brahma. É porque aqui na Terra as coisas, por serem materiais, elas são mais lentas e elas exigem mais cuidado, exigem alimentação, exigem sono, exigem remédio, exigem cuidado psicológico, psiquiátrico, cuidado emocional, cuidado espiritual. E aí aquilo que lá no mundo celestial pode parecer um dia, para nós pode parecer milênios de milênios da nossa vida. Então, o importante, no fundo, é viver cada dia melhor. Vamos às nossas perguntas de hoje. Espera lá, só eu achar onde elas começam. O Wellington Fernandes, ô Wellington, bom te ver aqui de novo com a gente, parecendo mesmo essa era. Não se lê, mas leiam Kali Yuga. Kali Yuga é a era da degradação humana. E a degradação humana capital, espiritual, emocional, moral e financeira. Isso é Kali Yuga. A degradação humana em todos esses pontos. Parece, né, sabe que os orientais, queira ou não, eles têm registros há mais tempo. E eles têm uma fé um pouco mais elaborada nessa linha da reencarnação, na linha de compreender esses avatares. Não quero dizer se são melhores ou piores do que nós aqui no Ocidente, mas eu acho que no Ocidente a gente é mais infantil nessa parte espiritual. E eles lá estão um pouco mais maduros, não quer dizer que um é melhor que o outro. Apenas que de vez em quando, aprendi essa lição há muito tempo atrás num Xing. Se você tem dúvida, raposa nova, observa a raposa velha, que quando encontra um lago de gelo, pisa bem devagar pelas bordinhas, porque sabe aonde o gelo é frágil, que se romper e ela cair, ela virá a morrer. Olha a raposa velha, aquela raposa que já tem experiência e já sabe tudo aquilo que deu errado na nossa humanidade.